Fala, doutores e doutoras, meu nome é Diogo Campos, eu sou aluno da Associação Prudentina de Educação e Cultura e hoje eu vou explicar para vocês tudo que vocês precisam saber sobre revelia. Vamos lá? Pessoal, aqui ó, vamos falar um pouquinho hoje sobre revelia, tá? E slides bem simples, mas slides completos que você vai poder chegar na sua prova tranquilo, sabendo tudo sobre revelia e explicando para os seus amigos, fechou? Vamos lá então falar um pouquinho sobre revelia, hein, pessoal? Um assunto bem tranquilo, um assunto bem simples. Bastante coisa didática aqui para vocês que vocês nunca mais vão esquecer, garanto para vocês. Vamos lá? Pessoal, a gente precisa entender o que é a revelia. A revelia, de forma simples e rápida, é o réu que não contestou a ação. Este é o réu revel. É o que está expresso no nosso novo CPC, no artigo 344. É o que é simples e é o que cai na sua prova. Então foca nessa informação. Réu revel é o réu que não contesta a ação. Fechou? Só que essa revelia, esse ato de rebeldia, não vai passar batido dentro do processo, né, pessoal? Quando o réu não aparece para contestar a ação, vai surgir alguns efeitos dessa revelia, sendo eles os principais que eu já deixei na tela para vocês, que é presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. Segundo efeito, fluência dos prazos processuais já da data de publicação e a ocorrência de preclusão temporal. Pessoal, já pontuei para vocês aqui, caso vocês quiserem fazer algumas anotações, mas a gente vai falar sobre cada um desses efeitos de forma mais específica e principalmente sobre o tópico 1, que vai ter alguns entrelinhas ali, mas é bem tranquilo também, fechou? Primeiro efeito, presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. Se vocês estão vendo bem, aqui eu coloquei relativa e aqui eu não coloquei nada. Presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. E por que eu coloquei essa relativa aqui? Porque é uma presunção relativa, pessoal. Oh, meu Deus, né? Mas enfim. E como essa relatividade vai funcionar? Após constatada a revelia do réu, os fatos serão presumidos verdadeiros. Contudo, eles serão presumidos verdadeiros ao ponto em que sanar a dúvida do juiz. Se eu apresento fatos na minha petição inicial que vão ser muito controversos, muito obscuros, muito estranhos, as datas dos meus fatos da inicial não batem com os documentos, quanto mais estranhos os fatos que eu apresento sejam, né, menos certeza eu vou passar para o juiz. Então, quanto mais eu sanar a dúvida do juiz, mais essa presunção de veracidade aumenta. Quanto mais certinho tiver, mais eu vou poder presumir que isso seja verdade, beleza? Só que existem alguns casos em que essa presunção não vai existir e os efeitos da revelia não vão acontecer. Quais são essas? Esses casos estão lá no nosso 345 do novo CPC, do inciso 1º ao inciso 4º. Vamos falar um pouquinho então sobre cada um deles, tá, pessoal? Primeiro, havendo pluralidade de réus e um deles contestar a ação, ou algum deles contestar a ação, perdão. Como que funciona isso, tá, pessoal? Imaginamos que nós temos o João, né? Nós temos a pessoa A e a pessoa B. As duas, a pessoa A e a pessoa B, ficam responsáveis por construir um muro, tá, pessoal? Então tem aqui um desenho bem feio e vamos falar que isso aqui é um muro. Eles ficam responsáveis de construir um muro e entregar na data do dia 16/1, pessoal. E aí chega nessa data, o muro não foi entregue, e aí o autor, né, o dono da obra, vai e ingressa com uma ação contra a pessoa A e contra a pessoa B, e fala, ó, você não entregou o muro e tal e tudo mais. E aí digamos que a pessoa A apresenta contestação e a pessoa B não. E a pessoa A fala que não conseguiu entregar o muro porque estava chovendo demais, a data ficou muito apertada, desde o início eles falaram que essa data não dava para ser, enfim, apresentou os fatos dele. Nota que B não contestou a ação. Como que faz para mim presumir para um e presumir para outro? Não existe isso, pessoal. Então nesse caso, a pessoa B vai se aproveitar da contestação apresentada pela pessoa A, fechou? E é isso que o inciso 1 está falando pra gente. Inciso 1º, perdão. Havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação, não posso presumir verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. Inciso 2º.
O litígio versar sobre direitos indisponíveis, pessoal. Uma vez em que eu tenho direitos indisponíveis, são aqueles direitos à saúde, educação, todos esses direitos constitucionais que são muito delicados para mim chegar e tomar alguma decisão sem ter o contraditório, sem ouvir a outra parte. Então, nos casos em que versar sobre direitos indisponíveis, eu não posso realizar essa presunção aqui, tá? Inciso terceiro, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumentos em que a lei considere indispensável a prova do ato. Pessoal, eu até passei uma borracha aí, tirando todo aquele desenho feio que eu tinha feito para poder explicar para vocês esse inciso terceiro, tá? O que é a petição inicial não estiver acompanhada de instrumentos em que a lei considere indisponível a prova do ato? Pessoal, uma vez em que eu tenho o pai chamado João, tá? Então vamos colocar aqui João, né? Tenho filho, Fábio, beleza? Pessoal, digamos que João não está pagando alimentos para o Fábio, beleza? E aí o João é o pai da criança e tudo mais, e aí a criança ingressa, né, junto com a mãe, com uma ação de alimentos contra João. Fábio tem que provar que João realmente é o seu pai. Uma vez em que eu ingresso com uma ação de alimentos contra João e eu não tenho documentos hábeis, né, certidão de nascimento que seja, ou qualquer outro documento que vai provar que João é o pai da criança, não tem como a gente prosseguir com a ação. Então, nesses casos onde a petição não estiver acompanhada de nenhum instrumento, nenhum documento em que a lei considere indispensável, como é o caso aqui do exemplo, que não esteja no processo, não tem como eu realizar essa presunção. E por último, inciso 4º, as alegações forem inverossímeis ou contraditórias frente às provas dos autos. Que é aquilo que a gente estava conversando. Uma vez que eu apresento fatos em que meus fatos não batem com as provas que eu apresentei, os fatos são contraditórios, obscuros, eu não vou conseguir sanar a dúvida do juiz. Logo, não tem como eu presumir verdadeiro dos fatos. Segundo efeito, pessoal, fluência dos prazos processuais já da data de publicação. Diogo, como assim da data de publicação? Normalmente, como está no slide, quando constituído advogado nos autos, os prazos fluirão após a data de disponibilização da intimação, através do diário de justiça diretamente para o advogado ou para a parte. Já no caso do réu revel, que não constitui advogado nos autos, os prazos fluirão diretamente da data de publicação das decisões, direto, não ocorrendo intimação do réu revel. Uma vez em que eu tenho um réu revel e esse réu não está participando do processo, não tenho por que eu ficar intimando ele, não tenho por que ocorrer a intimação. Então a data para fluir os prazos vão contar da data de publicação, beleza? Ponto importante, foca nisso aqui, que isso aqui vai cair muito na sua prova, beleza? Pessoal, terceiro e último efeito, a ocorrência de preclusão temporal. Pessoal, ponto muito importante aqui, só que se você não entende o que é preclusão, você vai precisar entender desde a origem, e é para isso que eu tô aqui. A preclusão é um termo jurídico que se refere à perda de uma oportunidade ou direito em razão de uma inação. Você não realizou algo, você não fez dentro do prazo. Ou seja, quando uma parte deixa de exercer o direito ou cumprir um prazo dentro do tempo estabelecido pela parte, né, enfim, ou pelas partes do processo ou pelo juiz. Existem 3 tipos de preclusão conforme está no slide: preclusão temporal, preclusão lógica e preclusão consumativa. No nosso caso da revelia, ocorre a preclusão temporal. Por quê? Porque o réu tinha 15 dias para contestar a ação e este não fez dentro do prazo. Então transcorreu o prazo dele e ele perdeu esse prazo. Por isso, a preclusão temporal. E depois a gente tem os outros tipos de preclusão também. Preclusão lógica e preclusão consumativa. Preclusão lógica é quando logicamente você já realizou um ato em que você já se deu como convencido. Então, juiz, determina que a parte construa um muro no dia 16/1. E a parte vai lá e começa a construir o muro e depois vai lá no processo e fala que não vai mais fazer isso. Não tem como ele voltar atrás de uma decisão que ele já tomou, começando a construir o muro. É logicamente inviável, logicamente contraditório você voltar a discutir uma questão, sendo que você já tinha até começado a construir o muro. Entendeu? Então, isso é a preclusão lógica. E por último, preclusão consumativa, bem tranquila também. Digamos que você tinha que fazer uma manifestação bem complexa,
que requer 5 tópicos específicos. Você foi lá, fez 3 tópicos muito top, foi lá e protocolou a manifestação e esqueceu dos 2 últimos tópicos. No momento que você protocolou a ação, mesmo que você ainda tenha tempo, ainda esteja dentro do seu prazo, você não pode mais voltar naquelas questões discutidas, porque você já protocolou a ação, o ato já se consumou. A não ser que você requeira, né, mais prazo para o magistrado, aí vai abrir um novo prazo para você anexar esses 2 últimos tópicos da sua manifestação que ficou faltando, fechou? Pessoal, e por que eu expliquei todas as preclusões para vocês até aqui? Mesmo que o réu não apresente a sua defesa no prazo determinado, ele não fica impedido de se manifestar no processo futuramente. Grava isso, que isso vai cair na sua prova. Então, mesmo que ocorra a preclusão temporal, ele perdeu o tempo de se manifestar, não quer dizer que ele não pode adentrar no processo futuramente. Ele pode. Só que tem um adendo. Contudo, precisa partir de onde o processo se encontra e não retomar as questões já discutidas, ok? Então, uma vez em que foi constatado verdadeiros os fatos alegados na petição inicial e é preciso fazer uma prova. Você pode ingressar no processo depois, o réu revel pode ingressar no processo depois, requerendo essa nova prova, mas ele não pode se defender como faria, né, numa contestação, apenas uma defesa indireta, pedindo uma prova que possivelmente vai provar de que ele estava correto, enfim, que seja determinante para o resultado do processo, beleza? Grava isso que vai cair na sua prova, tá bom? Ponto muito importante, não é porque ele não entrou que ele não pode entrar futuramente, não pode discutir questões dentro do processo, a não ser as questões já discutidas anteriormente. Pessoal, por último então, revisão em lei seca. Para quem gosta aí, ó, fica um recadinho muito importante, aqui você vai conseguir ver, tá bom? Revelia, tá bom? Dos artigos 344 ao 346, artigos bem tranquilos mesmo, a gente vai ver aqui juntos, aqui, ó. Artigo 344, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fatos formulados pelo autor. Isso aqui é a distinção do que é o réu revel, como a gente já tinha visto anteriormente. Nota que aqui, ó, o réu não contestar a ação será considerado revel e vão ser presumidas verdadeiras as alegações. Então, pessoal, quer saber o que é réu revel? Tá no 344, beleza? 345 são aquelas hipóteses onde não vai ocorrer a revelia. Então, a revelia não produz os efeitos mencionados no 344, como a gente tinha visto anteriormente. Quando havendo pluralidade de réus, o litígio versar sobre direitos indisponíveis, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que considere indispensável, beleza? E as alegações de fatos formulados pelo autor forem verossímeis ou contraditórias com aquilo que a gente já tinha narrado. Fechou? E, por último, 346, os prazos contra o réu revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato, conforme a gente tinha discutido também, questão dos prazos, não vai ocorrer intimação. E por último, o réu poderá intervir no processo em qualquer fase, pessoal. Igual eu estava falando para vocês, não é porque ele perdeu o momento de entrar que ele não pode intervir futuramente, apenas não poder discutir questões anteriormente já discutidas. Então aqui, ó, recebendo no estado em que se encontra. Ele vai ter que entrar no processo, do jeito que tiver ali, ele vai ter que trabalhar com as informações que ali vão estar, fechou? E é com isso que a gente encerra a revelia. Pessoal, então é isso. Se inscreve, curte, comenta, compartilha para aquele amiguinho que não sabe o que é revelia ou tem dúvida em relação a algumas coisas da revelia. Se você curtiu do vídeo, deixe seu comentário também elogiando. Se você tem alguma crítica construtiva também, pode deixar nos comentários, dúvidas. Na descrição vai ter todo o material comentado para vocês. Se você gosta de um PDF, também vai ter um material pronto para vocês, para dar aquela revisadinha antes da prova. Se você quiser um contato direto também para tirar suas dúvidas, tem tanto o meu e-mail quanto o meu Instagram na descrição. E é isso, pessoal. Fechou? Valeu, é nóis, fui!